A arte de armazenar e produzir energia solar e eólica já existe há algumas décadas. E com cada nova invenção pertencente a estes campos, mais protótipos estão sendo feitos e trabalhados, com cientistas girando maneiras mais fáceis de produzir eletricidade. No entanto, os cientistas ainda estão sobrecarregados com um problema. Como eles continuam projetando mais maneiras de melhorar os meios mais limpos e baratos de gerar eletricidade, ainda não há maneira de armazenar essa energia. E para que essa forma de energia renovável tenha um impacto significativo, tem que haver uma maneira de economizar essa energia para que ela possa ser acessada a qualquer hora e lugar. E agora, alguns pesquisadores do MIT podem encontrar uma célula solar revolucionária que serve como solução para esse problema. E adivinhe, ela não funciona com luz solar. Esta célula revolucionária é uma nova maneira de gerar eletricidade a partir de qualquer fonte de calor. E não é apenas uma célula que só gera eletricidade. Ela também serve como armazenamento de energia e pode transformá-la de volta em eletricidade quando necessário. O que é essa tecnologia, como ela funciona e quão eficiente ela seria em economizar energia para uso posterior? Junte-se a nós, enquanto exploramos a revolucionária célula solar que não funciona sob a luz do sol. Temos diferentes maneiras de gerar energia a partir de várias fontes de calor, tais como energia nuclear, gás natural, energia solar concentrada e carvão. A maquinária usada para gerar energia a partir destas fontes pode ser um desafio de manutenção, mas a dificuldade de operar essa maquinária não é apenas a questão principal. As fontes de energia têm sido o principal fornecedor de eletricidade em todo o mundo, já que 90% da eletricidade do mundo vem destas fontes. E para que as tecnologias continuem extraindo energia, turbinas a vapor estão sendo usadas, mas aqui está a amarga verdade. O método das turbinas a vapor não tem sido operacionalmente eficaz por várias razões. Em média, uma turbina de vapor opera com 35% de eficiência, enquanto a maior eficiência é registrada na operação de uma turbina. Esse declínio é devido à condição de calor maciço nas quais estas turbinas trabalham. As turbinas só podem operar a uma temperatura de 1500 graus, e qualquer coisa acima disso causaria a quebra das máquinas, causando o desperdício de grandes cargas de energia térmica. Esta causa levou muitos pesquisadores a continuarem procurando, esperando encontrar uma solução para o problema de preservação de energia. Motores térmicos que podem funcionar com sucesso em condições muito altas, sem problemas. É aqui que entra a termofotovoltaica. A termofotovoltaica, também conhecida como TVP, também é como as células solares tradicionais. Elas são motores de calor movidos à energia solar que aproveitam a energia elétrica da radiação térmica. Esse avanço veio do pesquisador do MIT, liderado por Asghar Henry, professor associado de engenharia mecânica que também está parceiro com o Laboratório Nacional de Energias Renováveis. O principal objetivo dos TVPs é absorver e converter o espectro da radiação solar em um espectro de emissão térmica de banda estreita, que é definido para a resposta espectral de uma célula fotovoltaica. Eles são considerados renomados e influentes por não possuírem partes móveis e uma alta capacidade de energia em comparação com as turbinas a vapor. Eles dão espaço para armazenar energia solar com o uso de combustíveis alternativos para serem usados para gerar energia continuamente e para torná-las despacháveis também. O principal objetivo do TVP solar é reduzir a perda de calor proveniente do absorvedor quente e fazer com que o emissor trabalhe eficientemente em temperaturas mais altas, para que os fótons descarregados tenham energia suficiente. Ainda assim, quando olhamos para o lado positivo, devemos categorizá-los com dois avanços, não um. O primeiro é um método abrangente de preservação de energia renovável. Esse processo começa canalizando muito vento para um material semicondutor, e um exemplo perfeito é uma lata. A lata é aquecida a uma temperatura muito alta, acima de 2000 graus, para começar. Essa temperatura incrivelmente alta causaria então o derretimento da lata. Esta lata fundida é então bombeada para um sistema de circuito fechado de tubos de carbono compostos, com estes tubos conduzindo a uma certa construção isolada e selada cheio de enormes blocos de grafite. A sala onde esse processo ocorre é enchida com gás argônio, e é para ajudar a manter a sala quimicamente inativa, impedindo assim que o estanho e o carbono oxidem. Depois que o calor é bombeado para o grafite, ele pode ficar lá por um longo tempo. O grafite é usado nesse processo porque é um condutor perfeito de calor devido às suas camadas de elétrons livres e átomos de carbono. O professor Henry também comentou sobre o grafite, dizendo que a taxa de fuga de calor do bloco é igual à sua área de superfície. Ao mesmo tempo, a quantidade de energia que pode ser armazenada está relacionada à sua massa. Isso significa que, quanto menor o objeto, maior a área de superfície como uma função de volume. É também por isso que uma xícara de chá, por exemplo, esfria mais rápido que o Oceano Atlântico. Simplificando, objetos maiores têm uma relação área-volume de superfície menor. Diz que o tamanho do bloco de grafite cobriu uma área de cerca de metade do tamanho de um campo de futebol americano. Isso significa que para que os blocos de grafite esfriem sozinhos, levaria aproximadamente meses, tornando o meio adequado para armazenar energia térmica. O segundo avanço é onde entram as células termofotométricas.
As células de tipo IV são usadas para produzir eletricidade. A produção de eletricidade para células de tipo IV é feita através dos seguintes passos. A qualquer momento, quando a rede precisa de energia, o grafite transfere calor de seus blocos para um segundo prédio contendo aí uma linha de câmaras ocas, grandes e retangulares à base de carbono, revestidas com folha de tungstênio. A folha de tungstênio é usada nesse processo porque o tungstênio difunde prótons através de um amplo espectro, desde a alta energia ultravioleta até pontos baixos infravermelhos distantes. O colocando libera luz suficiente para que as células do tipo IV possam absorvê-lo e transformá-lo em eletricidade. Quando o calor é transferido com sucesso, a folha de tungstênio brilha em pleno calor branco, brilhando como em uma lâmpada incandescente. Essas células tipo C são colocadas em uma câmara conhecida como bloco de energia. Com base na eletricidade requerida pela rede, as células podem ser elevadas e reduzidas simultaneamente no bloco de energia, aumentando ou diminuindo a exposição à luz proveniente da folha de tungstênio, quente e incandescente. Embora as células tipo IV sejam similares, assim como as células solares normais que temos no telhado de nossas casas, elas têm diferenças notáveis, tais como o material a partir do qual são fabricadas. As células solares tradicionais são feitas de silício. Elas são afinadas para ter uma folga de banda particular que regula o comprimento de onda da luz que entra em contato com ela, na tentativa de deslocar os elétrons do seu espaço e empurrá-los para o circuito elétrico. Cada célula fotovoltaica tipo IV, inclusive, é programada para absorver fótons a uma faixa próxima, o que significa que a luz com frequências mais altas e mais baixas é sempre desperdiçada. Assim, ao invés de silício, a equipe do MIT decidiu usar um material diferente chamado arsenieto de galho, que a National Aeronautics and Space Administration, a NASA, usa com um painel solar no espaço. O arsenieto de galho pode absorver mais energia de radiação solar devido à maior coeficiência de absorção. Esse material pode extrair energia da luz emitida pela folha brilhante de tungstênio ao invés do Sol. Há também peculiaridades únicas sobre as células tipo IV em comparação com as células solares tradicionais. As células solares convencionais que você tem em casa consistem de células de junção única, o que significa que elas têm apenas 2 semicondutores para a junção. As células de junção única também são conhecidas por terem problemas associados com menor eficiência e também com um limite de Shockley-Queisser. A eficiência total das células solares é baseada no princípio do equilíbrio detalhado. A eficiência máxima para uma única célula de junção é 33,7%, mas isso não é o caso para as células tipo IV. Essas células usam várias junções de fendas para evitar uma menor eficiência, e a equipe de Henry garantiu que ela estava no seu melhor. A equipe colocou mais de uma dúzia de camadas de vários semicondutores para permitir que eles criassem 2 células separadas dispostas uma sobre a outra. Cada camada é ligada para ter uma faixa razoavelmente diferente, usada para extrair uma faixa mais extensa do espectro de luz. E elas lidam com este calor, pois são construídas em 4 lados de um dissipador de calor, um bloco de metais contendo canais de água. Conforme fluem, a água retira o calor das células, mas a essência desta etapa é que ela se move suficientemente rápido para que permaneça em líquido, ao invés de transformar em vapor. Mesmo assim, a luz ainda escapava dessa tecnologia, mas Henry e sua equipe não permitiram. A fim de capturar as luzes que escapavam, eles colocaram um espelho refletor lá dentro, fazendo as luzes ricochetearem de volta para a folha de tungstênio antes de percorrer todo o seu curso novamente. É um processo impressionante, pois não apenas gerencia o desperdício de luz, mas também ajuda a aumentar a voltagem à medida que a luz é transferida de novo para a folha de tungstênio. Esse processo deu a Henry e sua equipe uma alavancagem ao atingir uma refletividade de 98%, e esta proeza espremeu mais 10%, além da eficiência geral. Quando falamos em eficiência, a eficiência geral da célula tipo IV é orgulhosamente superior a 50%. Se as células podem chegar a essa marca de eficiência de 50%, uma célula de 1 metro quadrado seria capaz de gerar cerca de 100 kW. Assim, um arranjo de 30 por 30 módulos de cerca de 900 pés quadrados teria uma capacidade total de cerca de 100 MW. Além disso, os blocos de grafite podem conter calor suficiente para que as células continuem gerando energia por cerca de 10 horas. Vamos colocar isso em perspectiva. Se 100 MW por hora durassem 10 horas, isso seria o suficiente para alimentar centenas de casas. E ao contrário das turbinas a vapor, que têm partes móveis complexas, as células tipo IV podem fornecer energia imediatamente conforme necessário, assim como as células solares tradicionais que temos em nossas casas, tornando-as mais adequadas para aplicações em escala de rede. Em breve, as células tipo IV estarão presentes e trabalhando efetivamente em usinas de energia ou fundições para melhorar a eficiência e recolher o calor perdido emitido por essas indústrias. Você tem alguma pergunta ou observação sobre essa incrível descoberta da célula solar? Conta pra gente nos comentários abaixo.